Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo de número 21. 2 Samuel, capítulo 21. Quem encontrou? 2 Samuel 21. Esse texto, ele vai dizer assim, versículo 1. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. E Davi consultou ao Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. E os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescente dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei Davi. O rei poupou Mefibosete, o filho de Jonatas, neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos de que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou os gibeonitas, que os executou no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina tocassem de dia, nem que os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte de Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhido entre os ossos dos que haviam sido executados. Então enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul de Zelá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra. Amém.
Pai, eu quero te agradecer pela leitura da tua palavra e quero pedir ao teu Espírito Santo que me unja com graça, com poder, toque nas minhas pregas vocais, unja agora, Senhor, para que eu tenha voz para transmitir a tua palavra aos teus filhos nessa noite. Pai, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor falará conosco, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a história é uma história triste, muito triste. A Bíblia diz que tão logo o rei Davi, ele assume o trono em Israel, passado pouco tempo, a palavra de Deus diz que veio uma fome que durou 3 anos, 3 anos de fome. E Davi consultou ao Senhor, falou: Deus, mas eu sou teu servo, eu tenho andado na sua presença, por que o Senhor está permitindo essas coisas acontecerem? E aí então o Senhor falou com Davi: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária. Ele matou e tentou exterminar com os gibeonitas. O fato é que lá no livro de Josué, quando o povo hebreu saiu do Egito e entrou na terra prometida, os gibeonitas, que não eram israelitas, usaram de uma astúcia, enganaram Josué, e depois Josué fez um juramento que enquanto os hebreus estivessem entre os hebreus, mesmo não sendo judeus, eles seriam conservados pelos hebreus, pelos israelitas, pelos judeus. Só que nos dias de Saul quebrou esse voto e matou os gibeonitas, quase acabou com eles. E aí a mão de Deus veio sobre a nação, uma fome se instalou, 3 anos de fome, de miséria. E Davi então consulta Deus e fala: Deus, por que o Senhor está permitindo isso? E Deus fala: por causa disso. E aí então Davi chamou os gibeonitas, pediu desculpa para eles e falou: o que eu faço para reparar? O que eu faço para consertar? E eles então responderam para Davi: nós não queremos dinheiro, nós não queremos ouro, nós não queremos prata. Sabe o que a gente quer? A gente quer que descendentes de Saul morra por causa dos nossos descendentes. E Davi falou: tudo bem, vou entregá-los nas suas mãos. Só que Davi poupou Mefibosete. Mefibosete era paralítico, que morava no palácio. Davi tinha trazido ele para o palácio. Ele era filho de Jonatas. Davi tinha uma aliança de fidelidade, de lealdade com Jonatas, uma aliança de honra. E Davi então falou: não vou matá-lo. Mas trouxe os filhos de Rispa. Rispa era uma concubina de Saul, e ela tinha 2 filhos com ele. Um chamava Mefibosete, mas não era o Mefibosete filho de Jonas, era outro Mefibosete. E reuniram 7 homens, e esses homens então foram mortos. Eu não sei, eles foram mortos ali, a Bíblia diz, na terra onde eles morreram, no monte do Senhor. Só que a mãe daqueles 2 filhos, a Rispa, ela foi para lá, e ela viu seus filhos mortos, e ela ficou do lado deles, e a Bíblia diz que foi por um bom tempo, até a colheita. A palavra de Deus nos diz isso. Ela ficou ali até a colheita, e isso foram aproximadamente 6 meses. Imagina uma pessoa ficar do lado dos corpos por 6 meses, os corpos dos filhos. 6 meses depois, quero eu acreditar que agora só existia ossos. Mas aquela mãe não saiu dali. 6 meses do lado dos ossos dos seus filhos. E a Bíblia diz que quando as aves de rapina, os urubus, vou usar essa expressão, vinham para comer a carne, ela espantava aquelas aves, e de dia viam os animais para comer a carne, e ela não permitia. Ela ficou ali 6 meses, alguns dizem que até 7 meses, espantando aqueles animais. A Bíblia diz que ela colocou
um pano de saco no chão. Às vezes eu fico imaginando como se aqueles moços tivessem sido enforcados, e ela ali, debaixo dos corpos, e aquilo chegou nos ouvidos de Davi. Meses depois, 6, 7 meses depois, aquilo chegou nos ouvidos de Davi. E Davi disse: não é possível que essa mulher está lá do lado dos filhos dela, essa mãe está ali. E foi nesse contexto então que Davi disse: nós vamos dar um enterro digno para eles. E lembrou-se de Saul e de Jonatas, seu amigo, e disse: traga também os ossos deles e vamos enterrar todos na tribo onde estão os benjamitas. Essa é a história. Essa é a história. Eu quero ser rápido, não tenho muito tempo para pregar, mas presta atenção. Uma coisa que começa o texto: 3 anos de fome, 3 anos pessoas padecendo, 3 anos sem prosperidade. E o que Davi faz? Provavelmente ele deve ter consultado os administradores, os secretários de agricultura, aqueles que estudavam o tempo, as nuvens. Provavelmente ele buscou todos esses recursos, como a gente busca. Quando uma coisa não vai bem para nós, você busca. Você está doente, você vai no médico. Você está com um problema de emocional, você vai num psicólogo, você vai num psiquiatra. Você está com um problema nos dentes, você vai num dentista. Você está com um problema jurídico, você vai num advogado. Enfim, quando nós temos problemas, nós buscamos recursos. E provavelmente Davi fez isso também. Só que nada adiantou. E aí então ele falou: só me resta uma coisa, buscar a Deus. E Deus falou com ele a razão porque aquilo estava acontecendo. Muitas vezes nós enfrentamos situações difíceis sem entender a causa. Porém é muito importante, é extremamente essencial que nós desenvolvamos uma sensibilidade espiritual para entender o porquê algumas portas se fecharam para nós, para entender o porquê coisas que estavam dadas como certas, do nada fechou-se as portas. Às vezes nós precisamos fazer como Davi fez, às vezes não, sempre. Se você não tem uma resposta física, humana, você precisa perguntar a Deus: por que isso está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo? E a Bíblia diz que isso aconteceu com Davi, e ele consultou. O erro não era de Davi, o erro era de Saul, mas Davi estava pagando por aquilo. E depois Rispa, que não tinha nada a ver, também pagou pelo erro de Saul. Às vezes nós estamos pagando por coisas que não é do nosso, não tem a ver conosco. Às vezes são coisas lá dos nossos avós, dos nossos bisavós, coisas que aconteceram no passado, e nós não temos uma clareza sobre o que está acontecendo agora. Por exemplo, essa palavra de Josué para os gibeonitas, ela era uma palavra de muitos séculos, não era de meses, séculos. E agora, Davi estava pagando por uma coisa que ele não fez. Você já se deu conta alguma vez de fazer um mapeamento espiritual da sua família? Deixa eu entender a minha família. Deixa eu entender quem eram os meus pais, quem eram os meus avós, o que eles praticavam, o que eles faziam. Eu me lembro, pastor Cizenando, meu pastor, ele foi na minha casa um dia. Eu era muito novinho, tinha 19 anos de idade. Meu pai lá em casa, eu sou tipo filho de Abraão, né? Porque quando eu nasci, meu pai já estava com quase 70 anos de idade. Eu estava virando um Abraão. Então eu sou, a diferença, a distância de idade entre eu e os meus irmãos é gigantesca. Eu sou filho do 2º casamento. Então, eu lembro que ele foi lá em casa, e o meu pai, ele tinha uma dificuldade de andar, já depois dos seus
70 e tantos, 80 anos de idade, mas ele tinha uma saúde de ferro. Ele falava comigo, ele falava: filho, eu não sei o que é uma dor de cabeça. Mas ele tinha essa dificuldade. E quando o pastor Cizenando olhou para ele, ele disse assim para ele: olha, só tem uma dificuldade de movimentar essa região aqui, né, do quadril. Meu pai disse assim: eu tenho. Pois é, Deus está me mostrando aqui a dificuldade que é. E o meu pai disse assim: mas por quê? Ele falou assim: o Senhor está me mostrando você. Isso meu pai com 80 e poucos anos. O Senhor está me mostrando você, ainda rapazinho. Você se assentou com alguns rapazes numa mesa de um bar e combinaram de castrar um amigo de vocês. Meu pai: mas eu não tive culpa. Olha só, Deus mostrou lá atrás. Pois é, e o pastor disse: por causa daquilo, você tem uma deficiência nessa área aqui. Você precisa se arrepender dos seus pecados, confessar ao Senhor. Agora olha só, meu pai com 80 e tantos anos de idade, o pastor revela uma coisa de 60 anos atrás, coisa lá de trás. Meu pai nem questionou, ele nem falou: isso é verdade, isso é mentira. Na mesma hora ele já disse: não, mas eu estava, mas eu não participei assim não. Mas era uma revelação de Deus. Às vezes coisas estão acontecendo hoje e você não está entendendo, porque na verdade o que acontece hoje é uma colheita, mas o que aconteceu há 1, 2, 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, foi um plantio, e você não está entendendo por que você está colhendo. E Davi, quando ele não entendeu por que ele estava colhendo, então ele ora a Deus, e Deus fala com ele, Deus traz luz àquilo que estava oculto. Mas vai agora os 2 filhos de Rispa, e eles são mortos, e aquela mulher, ela monta ali uma espécie de uma cama, naquela penha, naquela rocha. O que me vem na cabeça é isso, debaixo dos corpos dos filhos, pendurados, por aproximadamente 6 meses ali, espantando as aves. 6 meses ali, 6 meses, ao lado de filhos que morreram. Isso me fala sobre perseverança. Isso me fala sobre gente que está disposta a pagar um preço. Gente que não delega responsabilidades. Irmão, se tem uma coisa que nós não podemos delegar, é responsabilidades. Tem coisa que é só você que tem que fazer, e é você. Eu não posso me arrepender por você. É você que tem que se arrepender. Eu tenho que arrepender por mim. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que elas estão em busca de que alguém ore por elas, para que os seus problemas se resolvam. E não há problema que as pessoas orem por mim. O problema é quando eu não oro. Eu me lembro de um dia que o irmão chegou para mim e falou: pastor, estou contratando 3 irmãos na igreja, canela de fogo aí mesmo. Eu falei: para quê? Para eles orar e jejuar por mim. Eu falei: o quê? Eu preciso de ter um grupo orando por mim o tempo todo, eu vou contratá-los. Eu falei assim: contrata eles para ir no banheiro também no seu lugar. Não, mas não tem jeito, tem que ser eu. Eu falei: então tem coisa, meu filho, que não tem jeito de delegar para os outros. Tem coisas que é você e Deus. Rispa, ela ficou ali, ela gastou esse tempo, ela ficou o tempo todo ali, perseverando, lutando, buscando, em oração, poderia dizer assim. Essa mulher, ela poderia ter montado um palanque de protesto na porta do palácio, pedindo um enterro de honra, mobilizado um abaixo-assinado, mobilizado uma manifestação na porta do palácio contra o rei. Mas não, ela não tinha nada a ver com o rei, ela tinha que conversar com o rei dos reis, porque é lá que as coisas se resolvem. E ela então, no seu silêncio, ela vai por ali e ela fica ali por todo 6 meses. E o versículo de número 11 vai nos dizer que quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas.
Olha que interessante, irmãos. Rispa, ela ficou ali. Ela não foi para o palácio. Mas o que ela fez lá onde ninguém estava vendo, sem luzes, sem holofotes, sem manifestações, sem gritos, sem brigas, sem xingamentos, o que ela fez lá chegou no ouvido daqueles que estavam no palácio. E eu acredito que quando aquilo chegou nos ouvidos de Davi, ele deve ter passado uma vergonha tão grande. Ele falou: eu tenho que consertar isso. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu vejo Rispa, uma mulher que nos mostra que honra move os céus, honra move reis. Ela não gritou, ela não exigiu, ela não se revoltou, ela apenas permaneceu firme, posicionada, defendendo o que ainda restava dos seus filhos, que eram os ossos. E foi justamente essa atitude dela, justamente essa forma de se comportar da parte dela, que fez com que o rei se posicionasse, que o rei tomasse atitudes. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos que coisas extraordinárias se resolvam de uma maneira muito rápida. Essa mulher ficou 6 meses ali. Às vezes nós queremos que o extraordinário aconteça numa oraçãozinha de 5 minutos, numa oraçãozinha, tipo aquela quando você está com muita fome e você olha para o prato de comida, você fala assim: faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Já orou assim já? Tanta fome que você estava? Sabe, Jesus ele mesmo nos ensinou. Ele disse assim: nem por muito falar vocês serão ouvidos. Não é por orar muito, mas mesmo Jesus nos ensinou que não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Ele contou uma parábola de uma mulher, lá em Lucas, capítulo de número 11, se não me falha, Lucas 18, e essa mulher, ela era uma viúva, e ela queria que o juiz resolvesse uma causa dela, resolvesse um problema dela, e o juiz era um homem injusto, era um juiz iníquo, que praticava a iniquidade, então ele não era justo, e esse juiz não dava a menor chance para ela, porque ela era viúva e ela era pobre, e o juiz, naqueles dias, lá, aquele juiz de Lucas 18, não posso falar isso sobre todos, mas esse que Jesus se refere, ele dava atenção para os políticos, para as pessoas que tinham um certo conceito na sociedade. Mas aquela mulher, ela clamava de dia e de noite, de manhã cedo, o juiz estava levantando para tomar café, ela estava lá: faz-me justiça, juiz, faz-me justiça. E ela falou tanto, gritou tanto no ouvido desse juiz, que um dia ele falou assim: eu vou te atender, mas não é porque você merece, não, porque eu não dou conta mais de escutar sua voz aqui. E aí ele fez justiça a ela. Jesus fala: se o juiz, que é iníquo, ouviu o clamor daquela mulher, quanto mais o nosso Pai que está nos céus não ouvirá o clamor dos seus filhos. Jesus ali, ele está mostrando sobre a insistência, sobre a constância de permanecer constantemente buscando ao Senhor. Constância, essa é uma palavra-chave no reino de Deus, porque o que eu vejo às vezes, em boa parte por onde eu viajo e nas igrejas, é que tem gente que você encontra com ele hoje, ele é o irmão dragão, ele abre a boca, sai fogo para todo lado. Aí passa um tempo, desculpe meus irmãos Raimundos, mas é o irmão Raimundo, pé na igreja e outro no mundo. A vida dele espiritual é assim, ó, é uma montanha russa. Sabe, não é sobre estar muito lá em cima, mas nem muito lá embaixo, mas é sobre uma constância. Constância. É isso que vai te fazer romper, crescer no reino espiritual. Mas afinal de contas, o que aquela mãe queria? Se já tinha 6 meses que os seus filhos estavam mortos, o que ela queria? Ela buscava uma coisa: honra. Diga comigo: honra. Os filhos dela já estavam mortos há meses. Mas quando os corpos, eles eram violados por animais, por aves, isso era uma desonra muito grande. Onde é que está o corpo de fulano? Os animais comeram.
Você viu há pouco tempo atrás, não sei se foi no Mato Grosso, uma onça que comeu um homem, e agora eles encontrando nas fezes da onça, cabelo, parte de corpo humano. Para você pensar, o enterrar era uma questão de dignidade, o deixar as aves comer não era uma questão de honra, era uma desonra, mas era uma grande desonra. E essa mulher, ela foi para ali só para uma coisa: honra os meus filhos, ainda que mortos, ainda que apotrefados, ainda que só tenham os ossos, eu quero o enterro digno, o enterro de honra. Eu acho que uma das coisas mais tristes para uma família é quando se tem a morte de um familiar e não se acha o corpo. Eu acho que é terrível isso. Graças a Deus, na minha família eu nunca vivenciei essa experiência. Oro para que não vivencie ela, mas deve ser muito triste. Aquela mulher, ela queria enterrar os seus filhos, porque aquilo era uma questão de honra. Honra é uma coisa muito forte no reino espiritual, meus irmãos. Honra é uma moeda. Assim como você tem o dinheiro, que você chega na loja, que você compra, que você vende, a honra, ela é uma moeda. Ela é uma moeda espiritual. Se eu posso dizer que os americanos têm o dólar, os europeus têm o euro, nós no Brasil temos o real, no mundo espiritual, a moeda se chama honra. E quem paga com honra, ele recebe também com honra. Segundo 1 Samuel 2,30 diz: portanto o Senhor, o Deus de Israel, declara: eu disse que a sua família e a família de seu pai servirão diante de mim para sempre. Mas agora declara o Senhor: longe de mim tal coisa. Eu honro os que me honram. Os que me honram eu honrarei, mas os que me desprezam serão desonrados. Deus está dizendo que quem o honra será o quê? Quem honra a Deus será o quê? Quem honra a Deus será o quê? Honrado. É uma moeda. Você investe honra e Deus te devolve honra. A Bíblia nos fala isso de uma maneira muito clara. Nos lugares aonde você foi humilhado por causa da palavra de Deus, os lugares aonde você foi humilhado por causa do nome do Senhor, você será duplamente honrado. A Bíblia diz: em lugar de vergonha terão dupla honra. Você quer receber dupla honra na sua vida? Levante sua mão. Você quer receber dupla honra nos lugares em que você foi humilhado pelas pessoas por causa do nome do Senhor, pela humilhação que você tem passado? Diga: eu recebo dupla honra. Amém. Davi agora, ele honra agora com aquela mulher, porque a honra, ela começa, ou melhor, a desonra, ela começa quando a pessoa não retribui honra com honra, porque, como eu disse, a honra, ela é uma moeda, e honra, ela começa, sabe na onde? Na ausência, porque honrar alguém na presença dele é muito fácil. Concorda comigo? Honrar alguém na presença é muito fácil, mas a verdadeira honra se prova quando a pessoa não está presente. Fulano não está aqui e estão falando tudo de ruim contra ele. Ele não está aqui para se defender, mas se eu o honro, eu me levanto. Porque a verdadeira honra, elogiar as pessoas na frente das pessoas, isso é muito fácil. Elogiar quando está todo mundo te aplaudindo: ô fulano, parabéns pastor, seu aniversário, não sei o que, isso é muito fácil. E você já até entra no bonde, né? Dos elogios, dos aplausos. Mas a pessoa que realmente honra, ela honra não é na presença, ela honra é na ausência. É quando não tem ninguém,
que possa falar para ele que você se colocou e disse: não, eu me levantei, eu não aceitei, porque eu conheço essa pessoa, eu conheço o caráter dessa pessoa, eu conheço a integridade dessa pessoa, eu conheço a honestidade dessa pessoa, ela não é isso. Sabe, honrar na frente é muito fácil. Você me honra quando mesmo eu não estando lá, você cuida do meu nome, você protege a minha dignidade. E aí eu não estou falando de mim, eu não estou falando de mim, eu estou falando de quantas pessoas que você ama, que você gosta, gente que você admira, mas entrou aqui e você simplesmente ficou calado, não falou nada. Sabe quem que é esse tipo de gente? É o irmão gato. Você conhece o irmão gato? Vocês já ouviram falar que quando um ladrão entra numa casa, cachorro morre? Quem já ouviu falar que o ladrão matou o cachorro? Quem já ouviu? Ninguém? Eu já ouvia. Você entra na televisão lá, você vai ver. Bandidos assaltaram, mataram o cachorro. Até a polícia, que tem o cão deles lá, quando vai atrás dos bandidos, ele toma um tiro. Tem todo até um funeral para aquele cachorro, que é uma questão de honra. Agora a pergunta que eu te faço: você já ouviu falar que o gato pulou na frente do ladrão para defender a casa? Quem já ouviu falar? O gato, meu filho, ele fica lá do jeito que ele está, ele só olha e fala: olha, eu não tenho nada com isso. É o cachorro fulano que guarda isso aí. Então é o irmão gato, né? Ele simplesmente ele fica na dele ali. Às vezes é a sua esposa, às vezes é o seu filho, às vezes é o seu pai, às vezes é o seu patrão, que alguém está ali denegrindo, falando mal, agredindo, criticando, falando inverdades, porque você sabe que aquilo não é uma verdade, e você simplesmente fica quieto. Aí vem uma pergunta que separa os íntegros dos levianos. Sabe qual é a diferença entre o fofoqueiro e o intercessor? É que o fofoqueiro, ele trabalha na horizontal, e o intercessor, ele trabalha na vertical. O que é trabalhar na horizontal? Fulano fala para mim, eu falo para ele, ele fala para mim, eu falo para ele. E nós tecemos uma baita de uma fofoca. Irmãos, eu já participei de algumas conversas que quando eu saí, eu estava mal. E eu cheguei em casa, eu falei: Deus, nós falamos tão mal dessa pessoa naquela conversa, que eu não posso deitar sem fazer uma oração para aquela pessoa. Aí é quando você transforma a fofoca em oração. Toma conta daquela pessoa, ajuda ela, Senhor. Se ela está vivendo, fazendo esse tipo de coisa, Deus, tem compaixão, entra na vida daquela pessoa, ou usa dessa situação para salvação, para conversão dela. Sabe, a honra, ela é um princípio. E quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Eu vou repetir: honra é um princípio. E quando você quebra o princípio te quebra. Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz: honre ao Senhor com todos os seus bens e com as primícias de todas as tuas plantações. Olha o que o texto está dizendo: honra o Senhor. Honra o Senhor com todos os teus bens. O texto não está dizendo: dê ao Senhor todos os seus bens. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo: honre ao Senhor. E existe uma diferença entre dar e honrar. Honrar é dar algo diferenciado a alguém. Quando eu dou a alguém, ou quando eu faço algo por alguém, que eu faço por todo mundo, isso está falando sobre mim. Eu vou repetir: quando eu dou algo para alguém, quando eu faço algo para alguém, e esse algo que eu faço, ou esse algo que eu dou para alguém, a mesma coisa que eu fiz com ele ou com ela, eu faço com todo mundo, isso está falando sobre
mim. Mas quando eu faço algo com alguém diferente, que eu não faço com mais ninguém, que eu dou para alguém, que eu não dou para ninguém, isso está falando sobre quem? Sobre aquela pessoa. Quem está entendendo? Você entendeu? Eu fui confuso na minha colocação? Eu vou repetir. Quando eu faço algo por alguém que eu faço para todo mundo, não, o pastor é muito bonzinho lá, ele faz isso para todo mundo. Então está falando sobre mim. Mas quando eu dou algo, quando eu faço algo por alguém que eu não faço para mais ninguém, eu fiz para aquela pessoa, é porque ela é muito especial. E isso se chama honra. Então não é sobre dar, é sobre fazer o melhor, é sobre honrar aquela pessoa. A Bíblia não está dizendo dê ao Senhor, a Bíblia está dizendo honre ao Senhor, porque Deus não quer simplesmente o que você faz, mas Ele quer o que você faz de uma forma diferenciada, de tal maneira que todas as pessoas vão ver as suas ações para Deus, e as suas ações, sem nenhuma palavra, vão gritar: eu não estou fazendo para qualquer pessoa, eu estou fazendo para o meu Senhor, então eu estou fazendo o meu melhor, porque é uma questão de honra, é uma questão de honrar. E a honra de Rispa, ela ativou a honra de Davi. Quando Davi busca descendentes de Saul para entregar os gibeonitas, ele poupa o filho de Jonatas. Por quê? Porque Davi tinha uma aliança de lealdade com Jonatas, e Jonatas já estava morto. E ainda assim, ainda morto, ele ativa a honra e busca: vou dar uma dignidade para os ossos de Saul, para os ossos de Jonatas. Davi, ele preservou a honra por meio da fidelidade e por meio da lealdade. E esses dois princípios, preste atenção, de um lado existe a honra, do outro lado existe a traição. A traição é o oposto da honra, porque toda pessoa que é traída, ela é desonrada. E entre a honra e a desonra, ou entre a honra e a traição, existem dois princípios que não podem ser quebrados. E quando eles são quebrados, a pessoa está caminhando a passos largos para uma traição, para uma desonra. E sabe quais são esses princípios? Fidelidade. Gente que você convive, de gente que está fazendo a coisa certa, mesmo que você não conheça, mas é gente íntegra, é gente que é sim, sim, não, não. Outro dia eu fui conversar com uma pessoa, eu falei com ela: olha nos meus olhos, a minha palavra, ela não tem curva. Isso é uma coisa que vocês podem bater no peito e falar: a palavra do meu pastor, ela não tem curva. Se é, se não é, não é. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu não sou homem de mentira. Um homem não chega aonde eu cheguei nessa cidade se eu fosse um homem que costurasse as minhas coisas com a agulha e a linha da mentira. Às vezes sou até mal incompreendido, às vezes alguns até nem gostam de mim, mas uma coisa, eu vou morrer com ela: a minha palavra não faz curva. Se é aqui, é aqui. Esses dias aconteceu uma situação comigo, e a pessoa virou e falou assim: pastor, devolve. Eu falei: mas eu já paguei. E a pessoa falou assim: mas devolve. Eu pensei comigo, lembrei do meu pai, um homem que deu a palavra, ele tem que manter a palavra. A Bíblia diz que ainda que jure, mas ainda que com dano, se ele jurou, ele tem que permanecer. Se eu peguei na sua mão e apertei e falei: está feito, está feito. Eu digo para os legendários aqui, ó, vocês não vão ouvir muita promessinha da minha boca, não, porque eu não sou esse tipo de homem bajulador que fica jogando confete.
Porque se eu fosse, eu estava rodeado de um monte de gente. Mas vocês podem ter certeza, a minha palavra não tem curva. Quando ela vai, ela não volta, ela só vai. Ela só vai. E digo para qualquer líder, para qualquer obreiro que convive comigo, Marquinhos convive comigo há quantos anos? Tem curva? É reta. É reta. Peguei na sua mão, te falei que vai acontecer, vai acontecer. Se não acontecer, porque talvez não estava ao meu alcance, eu não sabia. Vai tomar prejuízo? Vou tomar. Mas eu dei minha palavra. E se eu dei minha palavra tem que ser cumprida. Ainda que doa. Mas eu digo para vocês, o prejuízo me dói menos do que ter que fazer uma palavra que tem curva. Isso não é comigo. Não faz parte do meu caráter. Não faz parte do homem que eu me tornei. Quando eu era do mundo, tudo bem. Mas hoje não. A palavra, ela tem que ser reta. Reta. E fidelidade e lealdade são dois princípios. São dois princípios. Que quando você os quebra, você está partindo para o caminho da desonra, da traição. Eu faço uma pergunta. Quem mais trai? O homem ou a mulher? Ih, pastor, você jogou lenha na fogueira. Quem trai mais? O homem ou a mulher? Duas palavras são chave para nós entendermos o que é traição. Fidelidade e o quê? Lealdade. Quando um homem se deita com outra mulher, ele está sendo infiel. Mas quando uma mulher expõe o seu marido à crítica, o menospreza para terceiros, ela está sendo desleal. E quando eu quebro a lealdade, eu estou traindo. Quando eu quebro a fidelidade, eu estou traindo. Então, em ambos os casos, quebrou a fidelidade, quebrou a lealdade, é traição. Então, homens traem mais, quebrando a fidelidade. E mulheres traem mais, quebrando a lealdade. Essa diferença na forma de trair revela, na verdade, necessidades emocionais distintas entre homens e mulheres. Em uma linguagem assim, bem simples, a mulher, ela precisa sentir-se amada. E o homem precisa sentir-se honrado, admirado. Que é um casamento top das galáxias, a mulher se sente extremamente amada. E o homem, ele se sente extremamente admirado. A mulher precisa ouvir que ela é amada. E o homem precisa ouvir uma frase assim: eu admiro você. Como eu admiro você, meu marido. E o marido precisa fazer ouvir, a esposa ouvir: como eu amo você. Como você está linda. É assim que funciona, é uma linguagem simples. Enquanto ela precisa de palavras que aquecem o coração, ele precisa de palavras que levantem a cabeça. Homens florescem quando são respeitados, mulheres florescem quando são amadas. Para você entender como o casamento funciona, você precisa entender aquilo que é mais importante para o homem e aquilo que é mais importante para a mulher. Sabe qual é o ponto fraco de um homem que a Bíblia fala? Não se sentir honrado, não se sentir respeitado, principalmente quando a esposa o desrespeita na frente dos seus amigos. Provérbios 12 vai falar que isso é como uma podridão. A mulher virtuosa é a coroa do marido, mas a que traz vergonha é o quê? Como os ossos que apodrecem. Quando a mulher passa uma vergonha no homem, ele se sente como que os ossos que apodrecem. Então, quando eu digo esse contexto, dessa situação, né, que o homem ele precisa ser honrado, qual é o ponto fraco da mulher? Não se sentir amada, não se sentir segura.
O que a maioria das mulheres buscam no homem não é beleza. E está provado isso aí. Você já viu cada mulher bonita com os caras que você fala, mano, não pode. Não pode. O que está acontecendo? Aí um vira para mim e fala, não, pastor, é porque ele é um homem de muita oração. Na verdade, a mulher não está em busca de beleza. A mulher está em busca de segurança. Elas não estão em busca de meninos, moleques, mas de homens. Homens que provêem segurança. E não é só segurança financeira, material, não. Segurança sentimental, segurança emocional, se assim eu posso dizer. Segurança financeira, segurança familiar, segurança espiritual. Quando isso não acontece, surge um problema chamado causa-efeito. Porque quanto mais o homem não demonstra amor, não demonstra segurança para sua mulher, segurança emocional, segurança sentimental, mais a mulher o desrespeita e o desonra. E quanto mais ele se sente desonrado, mais ele faz ela se sentir insegura. E quanto mais ela se sente insegura, mais ela o desonra. E quanto mais... É um ciclo, causa-efeito, causa-efeito, causa-efeito. E Paulo, ele dá um conselho para os maridos. Ele diz assim: maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E Paulo disse para a esposa, mulheres, se submetam ou sujeitem-se, não é outra palavra, é usar a palavra submissão aos seus maridos como ao Senhor. Agora preste atenção. O homem, o que ele tem que fazer com a mulher? Amar. E a mulher, o que ela faz com o homem? Se submete. Aprenda isso. Amar a esposa é uma semeadura. E uma esposa submissa é uma colheita. Agora, o problema é que tem muito homem querendo colher sem ter plantado. Aí vai dar errado. Aí não dá. Aí não vai dar certo. E quando eu falo dessa questão de submissão, deixa eu consertar uma interpretação errada que as pessoas têm. Porque submissão não é subserviência. Ser submissa não é ser uma obediência cega, uma obediência passiva, uma perda da identidade. Não. É submissão. É ajudar alguém a concluir a sua missão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a missão da sua casa? Qual é a missão? Sua casa tem uma missão? Não, não tem, pastor. Mas como assim não tem? Ou então vocês estão vivendo aquela música de pagode lá, ou deixa a vida me levar, ou vida leva eu. A sua casa precisa ter uma missão. Eu te garanto que tinha. Lembra quando vocês namoravam? E vocês se assentavam numa pizzaria, numa lanchonete, e aí vocês começavam a conversar e falar, não, quando a gente se casar, nós vamos ter uma casa assim, assim, assim. Nós vamos ter tantos filhos. Nós vamos fazer isso, isso e aquilo. O que era isso que a gente desenhava no namoro? O quê? O quê? A missão. Só que depois que casa, para de falar. Aí só conversa pepino, né? Para não falar abacaxi. Submissão não é estar debaixo. Submissão é estar ao lado, porque foi esse o propósito da criação. Quando Deus criou a mulher, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele o que? Uma ajudadora. Deus deu uma missão para o homem e chamou o homem e disse: você não vai conseguir sozinho. Eu vou precisar criar uma mulher, e você e essa mulher, vocês conseguirão executar o que eu tenho para você. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Por quê? Porque ambos têm uma missão. Alguém disse: por detrás de um grande homem tem uma grande mulher. Isso é mentira. Não existe mulher, grande mulher atrás de grande homem.
Existe uma grande mulher ao lado de um grande homem. Isso sim existe. A Bíblia diz: farei uma ajudadora. Não farei uma serva, uma empregada. Não é isso. Farei uma ajudadora, uma companheira de guerra, uma aliada de batalha. Sabe, Deus deu uma missão ao homem e essa missão é impossível de ser concluída sem a mulher. A Bíblia diz que Deus fez Adão dormir um sono. E aí então ele tirou da costela de Adão, e da costela ele fez a mulher. Da costela ele fez a mulher. Deus poderia ter feito a mulher dos pés de Adão, faz uma cosquinha no pé dele lá e tirava e fazia Eva, mas ele não fez a mulher dos pés. Sabe por quê? Para que a mulher não fosse pisada pelo homem. Poderia ter feito a mulher da cabeça, mas não fez. Sabe por quê? Para que a mulher não estivesse sobre o homem, pisando no homem. Deus fez da costela, e a costela é aonde? Do lado. É o lugar da mulher, do lado. Debaixo do braço é a costela. Por que debaixo do braço? Para ser o quê? Protegida. Do lado do coração. Para quê? Para ser amada. Você anotou isso aí, varão? Você está perdendo uma chance de você falar isso para ela hoje. Meu amor, quando Deus fez o homem, Ele tirou da costela do homem a mulher. E quando eu olho para você, meu amor, olhe para mim, meu amor. Eu olho para você e eu falo: meu Deus, se o Senhor tirou essa mulher da minha costela, já imaginou se fosse do lombo? Uau, da picanha. Ganhei a noite, hein? Ou não. Eu vou caminhar para o fim, gente. Provérbios 31, 23. O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. A Bíblia está dizendo que o marido, bom, se ele é marido, então ele tem uma esposa. Na verdade, ele é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra, por causa da sua mulher. É a mulher que põe o homem entre príncipes. É a mulher que faz do homem um homem respeitado na cidade. Mas o oposto também é verdade. Se ela não for sábia, ela faz ele se assentar entre os mendigos. Eu digo que com mulher não se brinca. O dia que o diabo quer destruir um homem, sabe o que ele faz? Ele põe uma mulher no caminho dele. E o dia que Deus quer abençoar um homem, sabe o que ele faz? Ele põe uma mulher no caminho dele. Então não tem meio termo, meu irmão, não tem meio termo, ou é ou não é. Eu só quero encerrar te dizendo o seguinte: marido e esposa, vocês devem fazer um acordo. Minha esposa, se você quer se sentir como uma rainha, você precisa me tratar como um rei. E é assim que funciona o casamento. Porque muita gente quer ser tratado como rei, mas não trata a esposa como a rainha. Esse acordo precisa ser feito. Isso precisa ser feito. Você tem que levantar todo dia e pensar assim: o que eu preciso fazer hoje para me impressionar essa mulher? Eu sei que isso não acontece todo dia. Tem dia que dá vontade de matar, né? Um dia perguntaram a um pastor: você já pensou em divórcio? Um divórcio não, mas homicídio já. Tem dia que a gente levanta meio doido, né? Tem dia que a gente tá doido. Mas isso é um dia ou outro. Bom, para alguns, né? Tem uns aí que é a maioria dos dias. Mas enfim, Rispa não gritou, mas a sua honra falou alto diante de Deus e dos homens. E ela nos ensina que quando nós permanecemos firmes, mesmo em meio à dor, honrando a Deus e aos princípios de fidelidade, de lealdade, o céu se inclina, o trono se move e a resposta chega. Hoje talvez você esteja vivendo algo que você não entende, como aquela mulher que não tinha nada a ver com aquilo e viu seus 2 filhos morrer.
Talvez você está enfrentando dores que parecem não ter fim, mas o Espírito Santo te convida hoje a se posicionar em honra, a se levantar e dizer: eu sou um homem de honra, eu sou uma mulher de honra. Vamos nos colocar em pé nesse momento.